graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou. Momento de adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o Ministério do Louvor, usando como canal de bênção para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Louvores que edifica e engrandece o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Até aqui o Senhor tem sido a nossa força, a nossa fortaleza. E assim é para todos aqueles que buscam a presença do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Que o Senhor venha abençoar os seus sonhos, projetos, o seu lar, a sua família. Para você também que está em casa nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Porque nós somos a igreja de Cristo. A igreja se tratando de pessoas, porque nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim eu e você que somos templo do Espírito Santo. Então você na sua casa, aí onde você está, você pode clamar, convidar o Espírito Santo para se fazer presente em seu lar. Conforme nós buscamos, conforme nós cremos, o Senhor vai se revelando, conforme eu e você fazemos a nossa parte. É necessário fazer a nossa parte. Por isso, neste momento, eu pergunto a você que está me ouvindo ou que está acompanhando essa transmissão neste momento, como está o seu relacionamento com o Pai? Porque nós sabemos quem convidou eu e você, quem nos chamou foi o nosso Deus. Quem nos convida para ser adorador é o nosso Deus. Não foi o homem que nos chamou. E cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós temos um chamado. E somos aperfeiçoados a cada dia, a cada momento, a cada prova, a cada deserto que atravessamos. O Senhor está nos aperfeiçoando. Estamos em um tempo difícil, vivendo em um tempo o qual o inimigo invisível, se tratando da enfermidade, tem atingido muitas famílias. Tem pessoas que neste momento estão chorando, pessoas que infelizmente a enfermidade tem chegado ao seu lar. Mas acima de tudo isso há um Deus poderoso. Acima da enfermidade, das adversidades, há a esperança de dias melhores ou a promessa do Senhor de um lugar preparado para todo aquele que crê e que perseverar na presença do Pai. O nosso chamado, ou seja, o nosso ministério, o Senhor chamou a cada um de nós e confiou o ministério. Cada um que o Senhor tem chamado, a cada um que o Senhor tem convocado, há uma tarefa para ser cumprida. E cabe a cada um de nós buscar no Pai o entendimento, ou estar sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor quer falar contigo neste momento. Convido você a abrir as vossas Bíblias em Salmo. Alguns versículos para dar início que o Senhor colocou em meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, assim como Deus falou no meu coração. O Senhor vai falar contigo e com certeza você vai receber a bênção do Senhor, não porque você não seja abençoado, porque nós já somos abençoados, é porque a cada dia que nós estamos ouvindo, participando da palavra, da mensagem do Senhor, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos abençoando, nos concedendo a bênção que vem do alto. O que o Senhor colocou em meu coração, amados irmãos, foi para falar acerca do chamado que o Senhor tem em cada um de nós. O chamado que o Senhor nos tem confiado. O chamado que muitas vezes nós pensamos que estamos só na caminhada. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos coloca de pé. Em meio à luta, em meio às dificuldades, nós temos a certeza que
Senhor tem, assim, pela sua graça e misericórdia, nos confiado uma tarefa. Não que seja fácil, porque a caminhada em Cristo Jesus não é fácil. Muitas vezes nós nos encontramos em uma situação que pensamos que o Senhor tem nos reprovado. Por que eu estou falando assim, desta maneira? Quando nós encontramos em um deserto e oramos, buscamos no Senhor resposta, e muitas vezes parece que Deus está em silêncio. O silêncio do Senhor está nos aprovando ou nos aperfeiçoando para a sua glória. Então eu e você temos que continuar firme, confiando no Senhor e buscando a sua presença. Permanecer firme naquilo que o Senhor nos proporcionou ou nas promessas do Senhor. Qual tem sido a promessa do Senhor para a sua vida? O Senhor chamou eu e você como servo. Não simplesmente como servo, porque quando nós entendemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus unigênito, e por meio de Cristo nós estamos na posição de filho, nós somos também herdeiros das promessas do Senhor. Mas todavia é necessário perseverar na presença do Senhor. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que atende aos pobres. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E então não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás a sua cama da doença. Salmo 41, falando da bem-aventurança do Senhor. Por que eu estou falando acerca do servo? Salmo 41, primeiro versículo, falando acerca da enfermidade. Salmo 41 e 42, irmãos, vai se tratar acerca das bênçãos do Senhor. De que maneira? O homem, eu e você que estamos em Cristo Jesus, somos abençoados de que maneira? Por causa das promessas do Senhor acerca da vida eterna. Então, a melhor bênção que nós temos, a maior riqueza, é acerca da salvação. E eu e você, como servos, como os escolhidos do Senhor, infelizmente, há alguns ministérios algumas pessoas que falam que o homem de Deus, a mulher de Deus não pode passar enfermidade. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ser provado. Mas quando nós entendemos que somos servos, que o Senhor nos chamou, e assim como o sol nasce para os bons e para os ruins, a enfermidade, a doença, muitas vezes chega em nossa tenda ou na nossa casa. E eu e você, como servos do Senhor, precisamos perseverar. Eu estava falando acerca de chamado. Eu estava falando acerca do que o Senhor nos confiou, o ministério de cada um. O Senhor chama uns para louvar, outros para cuidar do templo, da limpeza, da organização, outros para cuidar das crianças, do ministério das crianças. São chamados que o Senhor chama, outros para anunciar o Evangelho como ministro. Chamados, ministério, qual todos nós somos importantes. Então, quando nós ouvimos mensagem falando que quando o crente ou o servo do Senhor está sendo provado ou passando na enfermidade, é porque não tem fé suficiente. Infelizmente, não é assim que a palavra nos ensina. Salmo 41 vai falar acerca das bênçãos, ou seja, da proteção do Senhor sobre as nossas vidas, acerca da enfermidade que infelizmente às vezes chega na casa do homem, da
enfermidade. Mas a enfermidade, infelizmente, faz parte das nossas vidas. No Salmo 42, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrareis e me apresentareis ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Somente esse versículo início. Veja que aqui há uma alma sedente, uma vida sedente. Assim como o servo, se tratando de um animal, assim como o animal, quando está no deserto, busca água para matar a sua sede, assim é eu e você quando estamos passando por dias maus, passando aqueles dias que muitas vezes parece que estamos só. Eu e você, como servo, não podemos esquecer quem nos chamou, quem nos confiou a tarefa, ou seja, nos chamou para uma grande e excelente obra. O Senhor Jesus chamou a cada um de nós. Então, infelizmente, hoje em dia, nós estamos vivendo em um tempo qual as enfermidades têm atingido várias vidas, não só acerca desse vírus, mas uma doença que ainda permanece, chamada depressão, o vazio. Nós louvamos aqui nesta noite acerca da alegria. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. É no Senhor que eu e você somos fortalecidos. Através da presença do Espírito Santo, nós somos fortalecidos e edificados. Então, infelizmente, se alguém vier até você falando que o crente não passa aprovações, o crente não pode ficar enfermo, não creia, porque não é assim que a palavra nos ensina. A enfermidade existe. Se porventura você ouvir falar que não precisa procurar os médicos, mas simplesmente orar e sua fé, você será curado. Entenda que o Senhor capacitou os médicos, deu sabedoria, porque a sabedoria vem do Senhor. O Senhor capacitou os médicos, deu sabedoria para cuidar do seu povo. Então o homem, os médicos, quando o homem de Deus procura os médicos para cuidar, é estar atento acerca da sua saúde, é cuidar do templo do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não tem fé. Pelo simples fato de você estar aqui nesta noite, ou você que está ouvindo esta mensagem, quer dizer que você tem fé, e que você busca esse Deus vivo. E é esse Deus vivo que nós estamos aqui reunidos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é vivo. E nós somos templo do Espírito Santo. E pergunto novamente como está o seu coração. Saiba que nesse Deus maravilhoso você encontra a água viva, a água que nos faz novamente a sorrir, se tratando da presença do Espírito Santo. É em Cristo Jesus que somos renovados, é em Cristo Jesus. Salmo 42 fala o salmista aqui fala acerca de um momento de solidão e de tristeza, o qual a sua alma estava abalada. Momento o qual muitas vezes nós passamos, porque embora homens de Deus, mas somos humanos, muitas vezes nós encontramos em uma situação que somente o Senhor para nos confortar, somente no Senhor Jesus para encontrarmos novamente a alegria de sorrir, de viver. Mas nós temos esse Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem providenciado todas as coisas. E assim,
para aqueles que infelizmente ainda não estão na presença do Senhor, ou para aquele que infelizmente estava caminhando, mas ao olhar para o homem se entristeceu e não está na presença do Senhor, retorne quanto há tempo. Ainda há tempo. Que tempo é esse, o hoje, o agora? Porque nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã. Nós só podemos entender ou compreender o hoje, o agora. Por isso que não podemos perder tempo. Infelizmente, quando o homem olha para o homem e se entristece, assim como eu e você que estamos aqui nesta noite, você que está acompanhando essa transmissão, se você olhar para o homem, se espelhar para o homem, para uma caminhada em Cristo Jesus, vai chegar um momento que esse homem vai lhe entristecer ou falhar. E isso vai acontecer que você fique entristecido e talvez se entristeça pensando que Deus é o culpado. Nós vimos um Deus de misericórdia, um Deus de amor que está pronto a receber você novamente em sua casa como filho. Está pronto a te colocar novamente na posição de filho. Eu estava falando acerca de servo. Por que servo? Porque todos nós somos servos. Se tratando desde aquele que está iniciando agora na presença do Senhor, entregou a sua vida a Cristo Jesus, como os obreiros, os pastores. O Senhor Jesus nos ensina assim. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja servo, servo de todos, servindo, sempre alegre, sorridente. O maior no reino de Deus não é aquele que tem o maior cargo ministerial aqui terreno, mas aquele que tem prazer em servir, que tem prazer em estar sempre ajudando o próximo, cuidando, amando, respeitando, compreendendo o momento que muitas vezes nós, infelizmente, não estamos bem. Porque há esse momento, há este dia mau. Há o dia mau que nós muitas vezes passamos por diversos pontos que podem ocorrer. Dia mau acerca de perda de um parente. Ninguém nunca está preparado. Quem está preparado para a perda? É algo que nós sabemos que todos nós vamos passar. É algo que nós sabemos que todos nós um dia vamos se encontrar com o Senhor. É algo que nós cremos nas promessas do Senhor acerca da vida eterna. Mas nós não queremos e não queremos que ninguém que nós conhecemos passe por este momento. Mas nós sabemos que todos nós temos um prazo de validade. Ou podemos dizer assim, nascemos, crescemos e morremos. Mas feliz é eu e você, feliz é você que está me ouvindo, que já fez uma aliança com esse Deus maravilhoso, ou fez um compromisso de ser fiel ao Senhor, de ser servo, de buscar a presença do Pai. E eu e você como servos do Senhor, eu e você como ministro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos uma tarefa. Porque quem é os ministros? Ministro é eu e você. Quem tem a obrigação de anunciar o Evangelho é todo aquele que é discípulo. Você é discípulo, você é chamado por Cristo, então você tem a responsabilidade de continuar o que o Senhor Jesus nos ensinou, anunciando as boas novas. Que boas novas é essa? Jesus veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou um alto preço por mim e por você. Eu falei de início que nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor, o nosso Deus, não habita em templos feitos de alvenaria. Nós sabemos que aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas você na sua casa, quando nós estamos em nossa casa, continuamos adorando, continuamos buscando o Senhor, precisamos continuar com sede desse Deus vivo, Deus verdadeiro. Então a nossa adoração é todos os dias, todos os momentos. E cada vez que nós buscamos, cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor,
fortalecendo, vai nos dando sabedoria, nos capacitando para o chamado que Ele nos chamou, a cada um de nós. Todos nós somos chamados pelo Senhor para uma grande obra. E um dos pontos essenciais para a minha vida, para a sua vida, que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, ao abrir e fechar as nossas bocas, o Senhor está falando ao nosso coração. Se você crê que o Espírito Santo habita em você, se você crê que você é templo do Espírito Santo, a partir do momento que você começa a meditar na palavra, a partir do momento que você convida o Espírito Santo para fazer morada em sua vida, em seu coração, nova criatura você é em Cristo Jesus, ou nova pessoa. Eis que tudo se fez novo. Os nossos pecados, as nossas transgressões é perdoada. Porque é por isso que o Senhor Jesus veio, deu a vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Veja que o salmista, um salmo que foi lido, 42, foi lido 41 também, falando acerca da enfermidade. No 42, falando acerca da alma abatida, da solidão, também é uma enfermidade, a ausência de Deus. E como resolver este problema? Buscando naquele que é a fonte da alegria, naquele que tem o poder de restaurar a nossa alegria. Somente em Cristo Jesus tem o poder de restaurar. Por isso que eu e você que está me ouvindo agora neste momento, que está nos acompanhando, creia que você é canal de bênção. Creia que se você clamar o Espírito Santo, o Senhor pode te usar para alcançar vidas, que vidas estão esperando você. Você tomar uma posição. Que posição é essa? De servo. Que posição é essa? De entender que Jesus te chamou, que Jesus vai usar a sua vida para alcançar vida que estão em treva, vida que estão perecendo, vida que estão tristes. E você é este escolhido, você é esta escolhida. Então todos nós temos esta missão, a missão de anunciar o Evangelho, as boas novas. A missão não é só para os pastores, para os líderes e obreiros, mas para a igreja. A igreja que é eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Então você na sua casa, você pode adorar. Você na sua casa, você pode buscar a presença do Senhor. Você na sua casa pode clamar o Espírito Santo para que ilumine a sua mente com uma palavra, para levar a vida daquele que está triste, que está abatido, que está desanimado. E com certeza o Espírito Santo vai usar a sua vida para devolver novamente a alegria de viver, a alegria de sorrir, porque a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Para continuar esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, convido os irmãos a abrir em Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 21, 22, 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Amém? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus
sabedoria de Deus. Veja, irmãos, que a palavra aqui fica bem clara para todos nós aqui presentes, que a sabedoria humana, o homem, por mais sábio que ele seja, jamais ele consegue compreender os planos do Senhor. Nós estávamos falando acerca de um dia mau, de deserto. O deserto, o dia mau, quando nós estamos passando num momento de dor, de tristeza, muitas vezes nós não conseguimos compreender. Nós, muitas vezes, quando estamos passando no dia mau, na tristeza, na angústia, não conseguimos compreender. E como o ser humano é diferente, há pessoas que no dia mau ele começa a culpar Deus, começa a falar que o Senhor não está com ele. E muitas vezes, quando as pessoas que estão em sua volta começam a questionar, mas onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Que você está passando essa luta, essa prova, essa aprovação. Muitos não compreendem, não conseguem compreender. Porque eu e você somos chamados. Versículo 21 diz, nos ensina: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove o Senhor salvar a mim e a você. Foi o Senhor que se revelou a nós. Então o Senhor usou uma pessoa, uma vida, alguém que foi até você e falou de Jesus. Talvez tenha sido por meio da tecnologia, do Facebook ou YouTube. Talvez o Senhor tenha enviado um homem de Deus, uma mulher de Deus até a sua casa, para realizar aquele culto no lar. O culto o qual nós nos reunimos, não para falar teologicamente, ou seja, com palavras sábias, mas na humildade, falando acerca de Jesus, acerca do Jesus que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. É quando nós entendemos que é necessário esvaziar o nosso entendimento e buscar no Senhor a sabedoria que vem do alto, entendendo que o homem não tem poder de convencer o homem. Por mais que o homem queira, por mais que o homem tente ser sábio, tente convencer, ou talvez pela emoção. A emoção não pode manter uma pessoa muito tempo em uma determinada posição ou em uma determinada congregação, porque a emoção ela dá e passa. A emoção vem e passa, mas quando se trata da presença do Espírito Santo, quando se trata do agir do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos motiva, o Espírito Santo nos concede alegria, o Espírito Santo nos concede o privilégio de sentir a presença do Pai. E através da presença do Espírito Santo, nós a cada dia somos aperfeiçoados para a glória de Deus. Então é a cada dia nós buscando no Senhor, na certeza que nós não merecemos a salvação, mas o Senhor escolheu. Por isso que é favor imerecido ou graça. Graça é favor imerecido. O homem não busca a presença de Deus de maneira nenhuma, mas quando o Espírito Santo nos convida, quando o Espírito Santo começa a falar o nosso coração, nós sentimos sede, e essa sede é buscar a presença do Pai, buscar a presença do Deus vivo, aquele que pode nos avivar, aquele que tem o poder de nos colocar de pé, somente em Cristo Jesus. Por isso que a palavra vai nos ensinando, e por isso que eu e você temos esta obrigação ou tarefa de anunciar o Evangelho. Não há desculpa, irmãos, para mim nem para
você, falar que não temos sabedoria para anunciar o Evangelho. Porque o que o Senhor nos manda é anunciar as boas novas. Que boas novas é essa? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem capacita o homem é o Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Então aprove o Senhor escolher a mim e a você. Aprove o Senhor a salvar os crentes. Veja, aqueles que creem em Cristo Jesus. Foi o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita. No versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Não busque simplesmente ter conhecimento, mas busque ter relacionamento. O conhecimento é importante, é ótimo. Conhecermos acerca das Escrituras, conhecer acerca do nosso Deus é maravilhoso. Mas melhor ainda é ter relacionamento na presença do Pai. É através da oração, através da meditação na palavra, a cada dia buscando a presença do Senhor, e Ele vai se revelando, conforme a vontade do Pai. Não é conforme eu quero, não é conforme nós desejamos, mas conforme a vontade do Pai. O Pai se revela. Então, não pense, você que está nos acompanhando, que o Senhor Jesus só se faz presente onde há milagres, prodígios e maravilhas. Não. O Senhor se faz presente onde tem 2 ou 3 pessoas buscando a sua face. Assim nos ensina o Senhor Jesus. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Por isso a importância de fé. Nesse ponto é importante ter fé. Ter fé que o Senhor se faz presente. Ter fé que o Senhor está ouvindo a sua oração, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, se faz presente também em seu lar, você que nos acompanha. O Senhor está convidando você para uma vida de relacionamento, não uma vida para busca de milagres, porque o maior milagre nós já vivemos. O maior milagre nós já somos participantes, que é crer em Cristo Jesus, que é o dono da vida. Crer em Cristo Jesus na promessa da salvação da vida eterna. Isso é acerca do que o Senhor Jesus manda eu e você anunciar. Anunciar as boas novas. Comece anunciando em casa. Comece clamando ao Senhor para que o Senhor te dê sabedoria. Evangelize em casa. Comece anunciando o Evangelho no meio da sua família, no trabalho, na escola. Comece a anunciar, clamando ao Senhor que Ele venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que o abrir e fechar da sua boca, ou das nossas bocas, o nome do Senhor seja glorificado. Nós lemos no versículo 22, os judeus pedem sinais, o grego busca sabedoria. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos buscar a presença do Pai. Precisamos crer, como está registrado em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso eu falo todas as coisas. Acerca da cura, não quer dizer que se eu e você estiver enfermo, não podemos orar ao Senhor buscando a cura. Podemos sim, porque é palavra do Senhor. Não quer dizer que eu e você, se nós estivermos enfermos, não podemos anunciar aos pastores, aos obreiros, para que esteja orando e intercedendo. Não, precisamos sim estar orando. Precisamos sim estar comunicando aos santos as nossas necessidades. Mas lembre-se que os médicos o Senhor deixou para cuidar de mim e de você, porque a sabedoria vem do Senhor. O Senhor capacitou. Então eu e você somos chamados para ser canal de bênção na vida daqueles que estão em nossa volta. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura não só para os gregos, mas para muitos. Muitos não conseguem compreender, eu e você, que estamos nos reunindo para adorar o Senhor. Muitos não conseguem entender quando um homem, uma mulher, um servo de Deus, quando está passando na luta, nas dificuldades, continua glorificando e exaltando o Deus vivo, o Deus verdadeiro.
muitos não conseguem compreender. Mas eu e você que temos uma vida na presença do Pai e entendemos a importância de estar na presença do Senhor, que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, aquele que nos fortalece, somente aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem compreender a importância de estar na presença do Pai. Versículo 24: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Que isso significa, meus irmãos, que eu e você não precisamos ser sábios ao nosso entendimento para anunciar a Cristo, mas estar na posição de servo, clamar a presença do Pai, entender que é o Espírito Santo que opera em nossas vidas, que é o Espírito Santo que opera na vida daquele ao qual você vai ser canal de bênção para anunciar o Evangelho. Você que está me ouvindo, está acompanhando, você que porventura está caminhando em um caminho que não tem agradado a Deus, não perca tempo, busque a presença do Pai agora, ou hoje. O momento é agora, o momento que o Senhor preparou. Não perca tempo. Busque a presença daquele que tem o poder de iluminar a sua mente para ter uma vida de relacionamento na presença do Pai. Somente em Cristo Jesus seu entendimento vai se abrir. Somente em Cristo Jesus que você vai poder compreender acerca do que o Senhor Jesus fez por mim e por você. O amor que não se explica, aquele que veio, deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que eu e você precisamos a cada dia estar preparado porque nós não sabemos quando o Senhor vai nos usar para ser canal de bênção. Como está o seu coração? Como está a sua vida na presença do Senhor? Creia que o Senhor é poderoso para mudar a situação. Não sei como está o seu coração, mas eu tenho certeza que esse Deus vivo é poderoso para novamente fazer você sorrir, a se alegrar, porque em Cristo Jesus é que as nossas forças é restaurar. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um com esta palavra, e o pastor Fábio está com oportunidade para finalizar. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que igreja linda, meu Deus do céu. Que bênção. Palavra abençoada da parte do Senhor, né, irmãos? E o Salmos 41, que o presbítero Rogério leu aqui, chama a atenção, primeiramente, pelo detalhe de que hoje é o nosso culto das primícias, né? É um culto onde a gente usamos da solidariedade, onde podemos manifestar o amor na prática. Como assim? Manifestar o amor na prática se doando aos nossos irmãos que precisam de nós. E até mesmo aqueles que de repente não fazem parte denominacionalmente aqui conosco, mas que quando sobeja, quando transborda, a gente pode também ajudá-los, né? E por que me chama a atenção o Salmo 41? Primeiro porque o versículo 1 diz: bem-aventurado ou feliz é aquele que atende o pobre. Amém, irmãos? Amém. Feliz aquele que atende o pobre. Quem é o pobre? Aquele que tem falta do que é básico. Eu não sei aqui quanto já passou por isso. Eu sei que eu já passei. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que já senti a falta do básico. Mas foi suprido as minhas necessidades por provisão tanto do Senhor como da igreja, que ao ver a minha necessidade, supriu. O apóstolo Paulo pregou muito isso. Ele ensinou muito isso. A gente ser solidário àqueles que necessitam. Bem-aventurado aquele que atende o pobre. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor o livrará do mal. Amém. Deus não é maravilhoso, irmãos? Ele
ele fala para a gente fazer o que, sei lá, é o nosso dever fazer, ajudar uns aos outros. Mas mesmo assim ele vem e faz uma promessa. Que promessa? Aquele que auxilia o pobre, aquele que atende o pobre, o Senhor diz, vou livrar esse do mal. O Senhor o livrará do mal. E se você continua lendo esse salmo, ele enche o nosso coração de tanta alegria, porque fala que o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. É maravilhoso esse Deus, não é, irmãos? Aí o presbítero pregando, eu fiquei assim, falei, nossa Senhor, que salmo maravilhoso, que a gente já leu tantas vezes, mas tem dia que ele fala de uma forma mais forte com você. Fala mais forte, né? Aí o presbítero falou também sobre, muitas das vezes a gente ficar doente, né? Passar por enfermidade, porque algumas pessoas acabam pregando que o crente quando está enfermo, quando está doente, é porque está em pecado. Ele vê o crente somente como religião, ele não vê o crente como ser humano, como pessoa. É engraçado isso, né, gente? O crente não é super-homem, o crente não é superior aos outros homens. O crente é um homem, uma mulher comum, sujeito a tudo que essa terra tem. Se o ser humano fica doente, o crente também é um ser humano, então ele fica. Aí alguns dizem, mas tem muitos que falam que o crente ele é extraterrestre, e é mesmo, porque nós estamos aqui de passagem. Na verdade, nós não pertencemos a este mundo, mas a questão é, estamos na carne. Então entenda isso, irmão, favoreça o pobre, favoreça o necessitado, seja solidário à necessidade daqueles que têm falta, porque a promessa de Deus para todos, aí não se fala de religião, nem de denominação, se fala que todas as pessoas que favorecem, que ajudam o pobre, Deus vai cumprir essa promessa na vida dele. Às vezes você vê, poxa, aquela pessoa ela não é crente, não é da igreja, mas é tão abençoada, porque tem um coração solidário ao próximo. Glória a Deus. Ele se compadece do necessitado e por isso também desfruta de bênçãos, porque Deus não fez essa promessa exclusivamente para uma igreja ou para uma denominação. Ele fez essa promessa para aquele. Olha o que a Bíblia está falando aqui, irmão. É claro, bem-aventurado é aquele. Não é bem-aventurado é o batista, bem-aventurado é o assembleiano, bem-aventurado é o adventista, bem-aventurado é o crente. Não, bem-aventurado é aquele. Qualquer pessoa que atende ao pobre, que vê a pessoa tendo necessidade e ajuda. Bem-aventurada é essa pessoa. Então entenda isso, querido, esteja sempre pronto. Depois, se vocês quiserem meditar melhor nesse salmo, você vai ver que você vai se tornar mesmo um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. O que a gente busca, irmãos, nessa vida passageira aqui na terra? Ser feliz. E a Bíblia dá caminhos para a gente encontrar a felicidade. A felicidade não é muitas das vezes amontoar riqueza. A felicidade muitas das vezes é isso aqui, ó. Você pegar do que você tem e ajudar quem necessita. Isso vai te trazer felicidade, porque vai te gerar paz interior. Amém? Eu quero orar com vocês, para encerrarmos o culto, e quero orar por você também que nos ouve online agora. A igreja se coloque de pé, e nós vamos entregar nas mãos do Senhor qualquer situação que você esteja passando. A gente precisa não esquecer do momento que estamos vivendo. Eu vi uma pessoa dizendo ontem, ela errou lá falando 2021, né? Nós estamos em 2020. Ela errou aí na fala, ela emendou. Eu acho que eu falei 2021 porque eu não vejo a hora de passar 2020, porque 2020 tem sido um ano ruim, 2020 tem sido um ano tão triste, um ano com tantas coisas, esse vírus e tal.
Aí eu parei assim, fiquei pensando, poxa, tudo bem. 2020 surgiu aí esse vírus que na verdade surgiu em 2019, lá no finzinho de 2019, por isso Covid-19, né? E aí entrou no ano 2020 arrebentando vários países no mundo inteiro. E a pessoa às vezes fala, tomara que passe logo esse ano para isso acabar. Não é questão do ano, irmãos. Se a gente for observar, o ano já está no mês 8 e nós estamos aqui. Para a glória de Deus, se cuidando, se precavendo, mas estamos aqui. Sem passar fome, sem passar nenhum tipo de privação, né, glorificando a Deus, quando estivermos aí mais de 120 dias em casa, sem poder congregar, e hoje no número reduzido, congregando, buscando a Deus, com saúde. Infelizmente, tivemos perdas, alguém deve ter perdido, acho que quase todos aqui, perdeu alguém conhecido, alguém da família, alguém que você gostava. Infelizmente, mas se nós formos olharmos, nós temos sido guardados pela graça de Deus e precisamos glorificar a Deus. O Salmo 42, o presbítero Rogério, sabe o que eu enxergo ali? Se fosse nos dias de hoje, ia falar que Davi estava em depressão. Ia falar que o salmista estava com depressão, que a alma dele estava abatida. E depressão abate o quê? A alma. E às vezes, irmãos, ele ainda ali conseguiu clamar ao Senhor. Às vezes abate de tal maneira que nós precisamos que alguém clame por nós, que alguém nos ajude de alguma forma e clame por nós. É por isso que nós devemos estar sempre orando pelos outros, intercedendo pelos outros, ajudando uns aos outros, para que o nome do nosso Deus seja glorificado nesta unidade do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, porque nesta noite o Senhor usou a vida do teu servo a nos transmitir uma palavra que nos edificou. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela presença dos irmãos que estão aqui hoje, e muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão online conosco, ó Deus, acompanhando em suas casas, ó Deus, e sendo também solidários a esta, ó Deus, pessoa que precisa de ajuda, e de alguma forma, ou com oração, ou doando, contribuindo de alguma forma, juntos, Senhor, conseguimos vencer, muitas das vezes, a pobreza que assola a vida de algum querido nosso, irmão nosso, que nós não queremos que passe por necessidades. Por isso, Senhor, hoje, neste culto das primícias, nós trouxemos as nossas doações, ó Deus, em mantimento, para poder servir aqueles que precisam de nós. Por isso, Pai, nós oramos para que, se possível for, não haja necessitado entre nós, mas se houver, que nós possamos, Senhor, ser solidários e estender as mãos para ajudar. Oro também, Pai, que se porventura alguém estiver enfermo, estiver com alguma doença, como foi relatado nesse salmo aqui, que o Senhor venha estender as tuas mãos e socorrer, ó Deus, e curar e repreender doenças e enfermidades, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para curar, para livrar, guardar, proteger, nós sabemos disso, e a nossa oração é para que seja banida deste mundo esse vírus, Senhor, para que as pessoas possam viver mais aliviadas, sem medo, Pai, porque muitos estão com medo, e isso traz realmente muito medo para muitas pessoas, porque nós nos amamos e amamos as nossas famílias, não queremos perder ninguém, ó Deus, não desta forma, Senhor, porque o Senhor sabe o tempo que cada um de nós tem aqui nesta terra. Por isso a nossa oração, e eu creio que a oração de toda a tua igreja na terra tem sido, Pai, para que o Senhor venha repreender este vírus que tem trazido muita tristeza, Senhor, a muitas famílias,
famílias e a muitos amigos. Por isso nós vamos continuar perseverando em oração, porque nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor. E se alguém, ó Deus, conseguiu mesmo, como está sendo noticiado, uma fórmula que vai trazer, ó Deus querido, fortalecimento em nosso corpo, que vai produzir anticorpos que combatem esse vírus. Se veio ao homem esta sabedoria, não veio, ó Deus, de outra parte a não ser do Senhor. É o Senhor quem dá a sabedoria. Continue, Senhor, capacitando estes homens, Pai, para que continue trabalhando em prol de descobertas importantes para as pessoas que precisam ser socorridas na área da saúde. Oro, Senhor, pelos profissionais que estão ali nos hospitais, todos os dias, combatendo não só esse vírus, mas várias doenças, porque as outras doenças também não deixaram de existir. E nós, como igreja, precisamos ser perseverantes, orando sempre e crendo que as promessas do Senhor serão manifestas na vida de todo aquele que crê e que cumpre a Tua palavra. Por isso nós oramos e liberamos em Teu nome, Senhor Jesus, as bênçãos contidas na Tua palavra, que são liberadas a todos aqueles que creem e todos aqueles que cumprem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem mandado. Nos ajuda a cumprir, perdoa os nossos pecados, somos pecadores necessitados da Tua graça. Age em nossas vidas, Senhor, com poder e fortaleça o nosso ânimo, em nome de Jesus. Aquele que está em casa, que está temendo, que o Senhor venha dar conforto ao seu coração, alegria ao seu coração, para que possa crer, continuar confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus, e que em breve, como todos os dias nós temos orado, nós possamos, Senhor, estar normalizando tudo, ó Deus, não só na igreja, mas em todo o país, que tudo venha voltar ao normal, e o Teu nome será glorificado com isso, e muitas almas continuarão sendo alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o desejo do nosso coração, por isso nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com toda a igreja aqui reunida, toda a igreja em seus lares e toda a igreja na terra, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. As palmas do Senhor.